Olá, tudo bom? Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui e eu recebi um convite super legal de um aluno para a gente falar sobre um tema bem interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Eita, deixa eu ver, já tem todo mundo, já tá todo mundo entrando. Oi, Lu. Oi, Léo, manda o convite. Amanhã é a gente, hein, Lu? Amanhã tem aula. Deixa eu aceitar aqui o Léo para vocês conhecerem. A gente vai bater um papo bem rapidinho para falar. Eu sei que tá todo mundo falando sobre isso, mas falar um pouco mais é aprender mais sobre isso. E aí a gente vai falar Oi, sobre ansiedade. Oi, tudo bom? tudo e você? Tudo certinho, que bom te ver. Fazia tempo que eu Também. não que eu não passava por aqui. Acho que eu tô há umas 2 semanas sem fazer nenhuma live. Ah, é? É, e aí bem legal receber o Pois teu é, convite pra gente bater eu um papo. tava, antes da gente entrar, eu tava lembrando, né, que ano passado eu tava iniciando a pós, né, eu fui seu aluno, e aí a Verdade. gente tava naquela aglomeração de pessoas, né, Você todo mundo lembra mais de junto 100 ali, pessoas numa em, sala? em março, né, aí foi em março, acho que no finalzinho, né. Então, hoje, né, a gente está nesse novo mundo, né, posso dizer assim, né, nesse novo processo de adaptação. Então, é muito louco, né, como a gente não sabe o dia de amanhã. Há um ano atrás a gente estava numa sala de aula com mais de 115 alunos, eu acho, né? E hoje a gente Isso. está batendo esse papo aqui. É o novo normal, acontece. A gente precisa Sim, se adaptar aí a essas mudanças. eu Eu tô vou. mandando convite garantido. Meu 3 não, meu 4G, né? Oi. Oi, mudei aqui a Parou aqui. internet para garantir. Parou? Mudei Certo. aqui a internet para garantir. Acontece, a gente está ao Então, vivo, né? é isso aí, tô acostumada já. Eu acabei mandando convite aí para algumas pessoas, eu tava falando, né, que eu acho legal dar uma passadinha por aqui, porque apesar do tema que você me convidou para conversar ser um tema que tá todo mundo falando nesse momento, eu realmente acredito que quanto mais a gente falar sobre ele, mais a gente tiver clareza sobre o que é, mais a gente tem controle e pode passar principalmente por esse momento, que aí várias pesquisas você Sim. deve estar acompanhando aí, né? Tem dito o quanto as pessoas estão entrando em processo de depressão, em processo de ansiedade, nesse momento que a gente está vivendo aí a pandemia, né? Essa quarentena. Isso. Então, Eu vou colocar o acho que tema aqui, aí tu fixa aí pra mim, por favor. se eu conseguir, tá? Que eu, tipo, não sou boa nisso não, mas eu... É só clicar em cima ou da minha foto ou do texto. Aí vai aparecer uma aba, fixar comentário. Ah, vamos aprender. Se eu te falar que não apareceu. É um cliquezinho assim, mas segura um pouco. Na foto. Olha, se eu aprender uma... Foi não, ó. Ixi! Então eu vou mandar aqui, você consegue? Não, eu não consigo, eu não tenho domínio, não. Domínio não, porque como tá na sua conta, né? Mas a gente não tem problema, não. A gente vai comentando aqui enquanto as pessoas estão entrando, né? Vão entrando. Eu queria primeiramente agradecer a você, né, pela disponibilidade, que não é fácil a agenda, né? A Luana é Eu que super agradeço o requisitada convite. aí. Oxe, quem dera. Mas eu agradeço muito, desde já, né? E assim, eu queria comentar antes da gente começar algumas pessoas, né, que estão entrando aqui, que você estava conversando. O Lu Amorim também aqui, ele comentou, Léo, maravilhoso, você tô Lu. demais chamando a Lu. Obrigado, Lu é um Lu. querido. Amanhã o Lu vai Jorge. estar comigo numa aula. Que tá Ah, linda, é? Lu. Que legal.
Isaac, seja bem-vindo. Alexandre, Isaac, Luciano, Natanael, Luiz Vanison, Cláudio. olha. Orbe RH também está aqui conosco. Suene Hernandes, Vanisson. O Vanisson aqui, ela é maravilhosa mesmo. É a pessoa excelente, é a pessoa certa para falar sobre esse tema. Mas para a Vamos gente não falar sobre perder isso. tempo, a gente vai falar sobre o tema superando a ansiedade. A gente sabe que muitas pessoas estão aí, né, nas suas casas e aí estão se adaptando a esse novo processo e se torna muito complicado, né? Eu estava pensando, antes da gente iniciar a live, que eu decidi fazer as lives para ocupar minha mente mesmo, porque é complicado. E aí eu dei uma pausa, né, de uma semana, porque eu já estava 3 semanas corrida, assim, direto, fazendo live. E aí eu dei uma pausa durante uma semana e eu vi o quanto a gente fica Faz impactado mal. com as notícias, porque eu fiquei sem fazer nada mesmo, assim. Então eu assistia muita TV, né? Então a televisão, ela tá demais. E aí eu sofri esse impacto, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que voltar. Eu comecei a voltar essa semana, porque senão as coisas poderiam piorar. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aí para quem está conosco. Então tá, vamos lá. Eu vi que tem bastante gente que eu conheço, então o pessoal já tá Sim, aí, já me conhece, né? Mas eu me sim, chamo Luana, sou psicóloga há 11 anos. Nem eu acredito que já faz todo esse tempo. Hoje tenho atuado aí como gerente de RH de uma indústria aqui no distrito. Eu vi que tem algumas pessoas que trabalham comigo que entraram. Estou bem feliz de vê-los aí. Tem uma empresa também, né, que chama Perma, que eu fico com a casinha da Diretoria de Desenvolvimento Humano e Bem-Estar. Então, basicamente, eu cuido aí da saúde das pessoas e da possibilidade delas se conhecerem, mas a empresa tem outras abrangências, aí numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. E também atuo com desenvolvimento de pessoas, ou ministrando aulas, né, de pós ou MBA, ou dentro das empresas. Então, minha carreira está bem voltada aí para esse modelo de cuidar do outro, né? E essa sou sim. eu. A Luana é sensacional, gente. As aulas delas assim, são incríveis, né? Foram 4 dias apenas, né, que eu passei, né? Mas foi muito legal, sensacional. É muito bom relembrar desse momento que a gente pôde viver ali com mais de 100 pessoas. E hoje a gente está aqui na nossa casinha, né? Isolado, só com nossos familiares, pessoas próximas. Mas é assim, a gente vai passar por essa. Estamos aqui para falar sobre o tema superando a ansiedade, para contribuir com você aí que precisa, né? Que você que é ansioso, você que já não aguenta mais ficar na quarentena, quer sair, mas não pode. Então a gente vai explicar um pouco o que é a ansiedade, como ela pode contribuir, né? Como é que eu posso melhorar isso. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é a ansiedade. Tá, eu vou começar dizendo o que não é. Tá? Então, ansiedade não é medo. Oi, João, que bom que você está aqui. Então vamos lá. Ó. Ansiedade não é medo. Na verdade, a ansiedade é um sentimento de inquietação ou de preocupação que a gente tem, mas de forma generalizada, ela não tem foco. E essas situações acabam trazendo para a gente a sensação de ameaça. Então, a ansiedade, eu até brinco, né? A ansiedade é excesso de futuro. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, eu estou pensando sobre isso, fantasiando sobre o que pode acontecer, e isso gera uma resposta fisiológica. E aí é real, tá, gente? Quando a gente vivencia um episódio de ansiedade, o nosso cérebro manda informações para o nosso corpo de que a gente está passando por um momento de ameaça real. E aí a gente sente algumas coisas, né? O coração bate mais forte, a gente começa a suar, a mão fica tremendo. Então existe dentro de um processo de ansiedade
uma característica fisiológica com sintomas visíveis. Contudo, vivenciar a ansiedade, ela não é necessariamente estar doente. Viver um episódio, ter um momento de ansiedade é normal, né? Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. E nesse cenário que a gente está, existem dois caminhos que as pessoas estão tomando, e eu tenho percebido isso muito na prática da clínica, né? Eu atendo a psicologia clínica. Ou as pessoas estão muito apegadas ao que foi, como a gente acabou de conversar, né? Olha, um ano Sim. atrás a gente estava numa sala com 110 pessoas e eu sofro porque eu gostaria de viver aquele momento. E aí o excesso desse passado me deixa num estado de depressão porque eu não posso voltar. Ou eu estou preocupado com o que vai acontecer ali na frente. Será que eu vou ficar doente? Será que se eu sair eu vou pegar o corona? Será que eu vou ter emprego? Como vai ficar minha empresa? E aí eu começo a fantasiar e a viver antecipadamente algumas coisas que eu nem sei se vão acontecer. Então, nesse momento, vivenciar esses dois episódios é comum. E aí uma coisa que eu tenho dito para todo mundo é: acolhe, né? Entende que a gente vai passar nesse momento por um ou por outro. Mas fica ligados nos sinais que esses processos vão te trazer. Porque os episódios de ansiedade, eles passam a ser patológicos quando eles interferem na tua rotina, no teu dia a dia. Então, quando você não consegue atender a um compromisso porque você está sentindo aquelas sensações fisiológicas, aqueles sintomas, quando você tem uma angústia, quando você não consegue mais dormir, e aí por isso não consegue acolher a minha cara, verdade. Quando você não consegue vivenciar mais o teu dia a dia de forma saudável, porque essa sensação e esses sintomas fisiológicos te impedem de se colocar em movimento. Então, quando isso passa a ser frequente e não permite que você viva, interfere, né, na tua qualidade de vida, aí sim, a gente pode estar falando de uma patologia, de um distúrbio psicológico. E que aí a psicologia tem diversos nomes, né? Eu posso estar passando por um processo de fobia, de transtorno obsessivo compulsivo, posso estar tendo um ataque de pânico, posso estar sofrendo de ansiedade generalizada, porque daí eu já não sei mais o que é ansiedade ou doença. O Lu está até perguntando aqui, ó. A Isso. ansiedade é uma psicopatologia? Lu, ela é uma patologia a partir do momento em que ela interfere na minha rotina. Então, por exemplo, pessoas que vivem... eu respondi, mas vou te dar um exemplão, assim, ó. Pessoas que têm ansiedade generalizada ou sofrem de ataques de pânico, normalmente não conseguem passar muito tempo em ambientes com muitas pessoas. Antes de sair, essa pessoa já está sofrendo porque imagina que pode acontecer algo de errado, porque vai se sentir ruim. E como a ansiedade starta neurologicamente na gente os sistemas de proteção, o meu corpo ele fica preparado para duas coisas. Ou ele se prepara para fugir, e aí quando o meu corpo fisiologicamente se prepara para fugir, o sangue vai para as extremidades, vai para a perna porque eu tenho que correr, o coração começa a bater mais forte, você acha que está tendo uma parada cardíaca porque você não está fazendo absolutamente nada e teu corpo está acelerado. Ou ele se prepara para atacar, que basicamente te gera as mesmas sensações. Por isso que pessoas que já passaram do processo de viver um episódio de ansiedade para viver a patologia, né, a psicopatologia, viver algum tipo de distúrbio desse processo, quando sofrem, fisiologicamente elas têm a sensação de morte. E é uma sensação real. A iminência de que você vai morrer, porque o teu cérebro está recebendo a informação de que você está em perigo. Só que esse perigo, ele nada mais é do que uma fantasia da nossa cabeça.
e que a gente pode resolver. Certo, a gente vai já saber como é que a gente pode resolver, mas antes eu queria convidar, né, pedir para que quem está na live conosco aí, divulgar a nossa live nos grupos, para os amigos aí do Instagram, e também apertar aí no coração, que quanto mais o coração sobe, mais a nossa live é divulgada, né, compartilhada aí pelo Instagram. E também, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade, pode descrever aí que eu vou fazendo as leituras aqui para a Luana e ela vai também contribuindo aí. Aproveitando, eu já quero ler aqui Pode alguns falar, pode falar. comentários, tá bom? Rosane entrou aqui conosco, Sérgio, economista Erivaldo. O Araújo colocou que o combustível que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar daqui em diante. Deixa eu ver o que mais aqui. Manuel, seja bem-vindo aí. Daniel, Leandro, Alexandre. O Sérgio colocou: conheço uma pessoa próxima que passou por isso. E realmente é dessa forma. E Sérgio, para você, assim, que tem uma pessoa próxima, né, que vivencia esse processo, é muito difícil para quem está do lado entender o que o outro está sentindo. Então, uma dica bem legal nesse momento é você não diminuir a dor do outro, né? Falar, é bobagem, vai passar, você não tem nada, você não vai morrer. Para ser bem honesto, comportamentos desse formato só potencializam o estado de ansiedade da pessoa, porque ela não se sente protegida. Então, até que essa pessoa tenha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que alguém diga que o que ela tem é real ou não, a minha dica para quem está próximo de alguém que vivencia isso é, de novo, uma palavra minha, acolhe. Tenta entender, tenta acalmar, né? Trazer a pessoa para a realidade. A gente vai falar aqui depois de algumas estratégias que a gente pode usar para isso. Mas fica a dica, tá, Sérgio, para você entender. Eu sei que você entende, né? Conheço bem, sei que você acolhe também as pessoas com carinho. Vicky Todorado entrou aqui. Seja bem-vindo. Rosane colocou bem assim: eu tenho um familiar que passa por quadros de ansiedade. E o Sérgio diz que entende a dor da pessoa. É isso aí. Agora eu queria fazer uma pergunta assim, fora, né? Fora do que a gente combinou. Existe especificidade de pessoas que vão ter ansiedade ou não? Qualquer pessoa pode ter. Léo, existe um processo genético, né? Existe uma carga genética que pode facilitar ou não. Mas o ambiente é o que favorece a aparição desse processo, né? O externar esse processo. Agora, eu te confesso que se a gente, e eu tenho falado, eu tenho ouvido, e é o que mais se comenta agora, a gente vive um momento de história que a gente está muito voltado para o autoconhecimento. Então, se você busca um conhecimento científico, se você entende o seu funcionamento, se você tem clareza, e quando eu falo de clareza, eu falo de consciência, né? Se você tem consciência das suas forças, esses episódios que te geram sentimentos e emoções e que te levam a ficar ansioso, eles vão ser realmente só um episódio, só um momento da tua vida. Agora, quando eu entro num processo de patologia, é porque eu não tenho mais controle sobre isso. E aí eu tenho até trazido, né, um dado para as pessoas, e ontem eu falei disso com uma paciente, para ela foi bem transformador, e aí eu quero compartilhar com vocês. A neurociência tem um estudo que diz que 95% das nossas ações, das nossas respostas e dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Isso quer dizer que lá atrás eu comecei a programar o meu cérebro para algumas respostas. E ele foi programado através das experiências que eu tive, da convivência com as minhas figuras de autoridade, que podem ser pai, avós, tios, professores, enfim. Eu fui construindo respostas. Cientificamente, o meu cérebro é preparado, né? Científico e neurologicamente, meu cérebro é preparado para economizar energia.
Então, tudo que ele pode programar, ele programa. Logo, os meus comportamentos e a forma como eu penso e sinto também estão programados. E isso pode ser um start do meu processo de ansiedade. Se 95% daquilo que eu expresso, né, daquilo que eu sinto, que eu respondo e que eu me comporto é inconsciente, sobra só 5 de consciência. Então, entende que a gente precisa trabalhar muito forte na questão do autoconhecimento, na questão do razão, para um pouco, pensa, porque senão você é tomado pelo inconsciente. E aí eu não estou falando do inconsciente de Freud, não, eu estou falando das respostas neurológicas programadas. Então, eu vou responder de uma forma programada. E quando eu tenho esse autoconhecimento, quando eu tenho discernimento, quando alguém me explicou que aquilo que eu sinto não é real e que eu tenho controle, eu posso tomar a decisão de atuar conscientemente. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que quem tem a patologia, né? Quem sofre aí de episódios de ansiedade generalizada, ataque de pânico, vai deixar de sentir, mas ela vai passar a controlar isso de uma forma que vai permitir com que ela viva tranquilamente, né? E aí a gente vai isolar aquela característica do isso atrapalha a minha rotina, isso atrapalha o meu dia a dia, porque realmente as pessoas que vivenciam patologicamente episódios de ansiedade deixam de viver, né? E aí, Sim. até já antecipando talvez uma pergunta que você vai trazer, que a gente tinha conversado, só existem 2 caminhos para o cuidado e para o tratamento disso, tá, gente? Que é a psicoterapia e a psiquiatria. Então, algumas pessoas vão precisar fazer uso de psicofármacos para restabelecer os processos neurológicos. Eu preciso ter mais serotonina, mais ocitocina. Eu não produzo mais isso da forma correta e eu preciso entrar com medicamento para que essa produção de hormônios, né, de neurotransmissores, seja restabelecida. Em paralelo, você precisa ter um apoio psicológico, terapêutico, para que você compreenda e para que o teu estado mental te coloque num patamar em que você consiga produzir os neurotransmissores, enfim, sem o uso do medicamento, porque o nosso corpo já produz isso. Sim. Mas em algum momento a gente deixa de produzir e aí e é fisiológico, né? Eu entro nesse estado e o psicofármaco vem para me ajudar a estabilizar isso, enquanto eu estou cuidando através aí da terapia, da psicoterapia, o outro lado aí desse processo. O Lu colocou aqui, né? Ele disse que ao longo dos 21 aninhos dele, percebi que é mais fácil você acolher os amigos Os que os amigos que os familiares. Esse familiares. comportamento tem relação com essa programação inconsciente que você está mencionando? Eu não posso afirmar, mas pode ter, né? Para algumas pessoas, Lu, é mais fácil acolher os familiares, para outra é mais fácil acolher os amigos. Para outras é mais fácil acolher aqueles que eu não conheço, né? Que eu nunca vi. Passou um estranho na rua, está sofrendo, é mais fácil que eu faça o acolhimento. Isso pode estar relacionado a algum tipo de programação. Em que momento e como eu programei, aí um processo terapêutico pode te ajudar a compreender melhor. Certo. E quais são os sintomas, Lu? É bem fisiológico, aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Eu tenho uma sensação de taquicardia, o coração fica mais acelerado, eu perco o controle sobre a minha respiração, posso ter tremores, posso ter gagueira, posso não conseguir dormir, posso ter insônia, desmaiar. Então, existem vários níveis, né, de sintomas que você pode ter. Mas um relato muito comum é o relato da sensação eminente de morte, né? E aí, seja quais forem os sintomas que você vai ter quando vivenciar essa experiência.
Então, para algumas pessoas, acho que o coração vai parar, para outras falta o ar, para outras dá um teto preto e a pessoa acha que vai cair. Então, as pessoas vão responder de formas diferentes, mas no geral, são esses aí os sintomas. Entendi. Tem algumas pessoas que entraram aqui, né? Camille, João Paulo Queiroz, Cratinho entrou aqui também. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre superando a ansiedade. E como é que eu posso tratar essa ansiedade? Que você acabou Então, falando aí, né? Das duas eu formas. acabei antecipando, assim, o acompanhamento terapêutico é importante, um psicólogo, um terapeuta, enfim. E um acompanhamento psiquiátrico quando é um caso mais grave, justamente para fazer esse ajuste através de psicofármacos, né? Enquanto você está trabalhando para restabelecer o teu padrão de funcionamento neurológico. E aí, assim, gente, obviamente eu falo da terapia, eu falo da psicologia porque eu sou psicóloga e porque eu realmente vejo a melhora e o quanto as pessoas saem desse processo muito mais fortalecidas, né, e vivem aí mais plenamente. Mas perceba, isso é muito individual. Existem pessoas que buscam apoio na espiritualidade, né? E isso pode ser um caminho, se fizer sentido para Sim, você. Eu acho que o ideal é que você busque ajuda. Ponto. E vamos torcer para que aquelas pessoas que vocês procurem, né, se não for um profissional psiquiatra, se não for um profissional da psicologia, que elas deem um direcionamento correto para que você possa, o mais breve possível, restabelecer a tua condição de vida normal, né, para continuar aí a tua vida. certo. E, Lu, como é que eu devo agir, né, perante uma pessoa que sofre de ansiedade? Porque eu já conversei com várias pessoas e elas dizem, né, ter isso, estar passando, né, por esse momento e às vezes a gente não sabe o que que eu vou falar para essa pessoa. Como você mencionou no início, né, a gente tem que ter cuidado, porque pode aumentar, né, essa ansiedade. É difícil para quem vê entender o que acontece, né? Sim, Assim, imagina ter alguém sentado do teu lado assistindo TV e do nada a pessoa começa a passar mal. Obviamente a gente vai olhar e dizer, que isso, você não tem nada, vai passar, enfim. Eu uso muito a palavra acolher porque é isso, não diminuir o sofrimento do outro, ajudar a pessoa a voltar para o eixo. Então, uma coisa muito legal de se fazer, né, se você estiver perto de alguém que esteja passando, vivendo um episódio de ansiedade, é ajudar a pessoa a respirar. Você acreditando ou não, essa pessoa ela está sofrendo. E quanto mais você diz que o que ela está sentindo não é real, mais ela vai ficar ansiosa e vai potencializar os sintomas. Então, por mais que você não acredite, por mais que para você não faça sentido, entende, diz que você não, né? Olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero te ajudar. Faz um exercício comigo. Essa é uma dica muito legal e funciona na maioria das vezes. Eu tenho inclusive pacientes que quando entram em crise, me ligam para a gente fazer o exercício juntos e é um exercício super bobo, que é o exercício da respiração. Então, quando a gente tem uma aceleração cardíaca, a minha frequência, né, de respiração ela também muda, eu perco o compasso. Então, trazer a pessoa à consciência da respiração, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Pensa num computador, tá? Você tá bugando, a tua cabeça tá entendendo que você tá sofrendo um perigo iminente e o teu corpo tá todo programado para fugir ou para lutar. E alguém olha para você e diz assim: tá bom, bota o pezinho no chão e acompanha a minha respiração. E você que está em pleno poder, né, e segurança de si, respira de forma calma e tranquila, né, inspirando e soltando.
e a pessoa vai entrar ou vai tentar entrar no ritmo da tua respiração. Quando você começa a fazer isso, o que que acontece? Você dá um susto no teu cérebro. Porque ele estava preparado para ir para a guerra. E aí do nada ele fala: opa, peraí, eu tô indo para uma luta e a pessoa que está prestando atenção em como respirar, então não existe perigo. Se não existe perigo, eu posso voltar para o meu estado normal. Então, acho que uma explicação bem simples para o que acontece neurologicamente é isso: você dá uma bugada no teu cérebro. Você dá um choquezinho nele, assim, dá um susto nele, ele fala: opa, então realmente não tem nada acontecendo de errado, eu posso voltar para o meu estado normal. E aí, normalmente, a frequência volta ao normal, os sintomas dão uma baixada e a pessoa consegue ficar num estado de serenidade, né, de tranquilidade. Sim, sim. Então, esse é um exercício bem legal, se você estiver perto de alguém fazer, ou você dá essa dica, né, para quando você está sozinho também, viu que está acontecendo alguma coisa, faz isso, porque nessa hora você está atuando com os 5% de consciência que eu falei. E aí você está tomando a decisão sobre o que você quer fazer e não respondendo de forma programada a aquele estímulo que você recebeu, né? E aí o cérebro volta ao normal. Ele fala: opa, tá bom, então deixa eu voltar aqui. Certo. Pedir aí pro pessoal, né, se vocês tiverem algum comentário para fazer, uma pergunta, fiquem à vontade, pode colocar aí que a gente vai responder. Eu não, né? A Luana vai responder aí, que é a... Caso eu saiba, né, posso contribuir, mas eu não sou dessa área, né? Obviamente. Mas eu queria ressaltar uma coisa super importante, que é sobre a psicologia, né? As pessoas elas têm que tirar da cabeça dela que ir no psicólogo não é porque é doido, tá, gente? Tipo assim, é uma questão de necessidade, né? Você precisa, o psicólogo ele tá ali para lhe auxiliar. Às vezes as pessoas acham, né? Isso aí é um fato, é verídico. Você chegar para alguém e dizer, ah, você precisa ir no psicólogo, a pessoa vai dizer, Léo, tá me chamando de doida. Então, Eu eu tenho acho que explicação para isso. eu acho que você vai já contribuir. Eu acho que a gente tem que tirar essa ideia de psicólogo é coisa para quem é doidinho da cabeça, não é nada disso, tá, gente? É muito pelo contrário. Exatamente. Traz muitos outros benefícios. Que a Luana vai explicar aí sobre essa questão. Exatamente. Mas assim, ó, Léo, é uma questão inclusive cultural. A Sim, psicologia ela nasce do estudo da doença, né? Ela nasce para entender as doenças psicológicas. Então associa-se a psicologia à doença. Se eu vou no psicólogo, eu tô ruim. sim, Recentemente, assim, nos últimos, acho que há 10 anos, a psicologia trouxe uma outra abordagem, que é a abordagem da psicologia positiva. E que não é nada de autoajuda fantasioso, ah, você feliz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A psicologia positiva ela veio no sentido de estudar o ser saudável. Por que eu preciso estudar só a doença? Por que eu não estudo o que torna o que as pessoas felizes e plenas e saudáveis têm? Então hoje eu te digo assim, com muita propriedade, e eu recomendo isso para todo mundo. É só uma forma de pensar diferente. Imagina que você está doente, doente ao ponto de você tomar a decisão de buscar um apoio psicológico. E esse apoio vai te ajudar a voltar para um eixo. Então, tu tá aqui, você tá muito ruim, você vai lá no psicólogo e volta para cá. Agora imagina você tá bem, no seu melhor, no auge das suas entregas, você tá aqui, ó. Você vai no psicólogo, você faz isso. Você potencializa os teus resultados, você melhora a tua performance, você vive de forma mais plena e mais feliz. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente, né, e se vocês, né, as 10 pessoas que nesse momento estão online quiserem compartilhar, essa é uma mensagem de vida. Vai para que você viva infinitamente melhor ou melhor do que você está nesse momento.
E aí a gente desmistifica o fato de que quem vai ao psicólogo está doente. É que nem fazer um check-up anual, né? As pessoas mais Sim, saudáveis são aquelas que vão ao médico para saber se está tudo bem, que fazem uma atividade física, que se alimentam de forma correta, é a mesma lógica, né? Se eu deixo para ir só quando eu estou morrendo, nem sempre o resultado pode ser aquele que eu espero. sim. O economista Erivaldo Lopes comentou aqui um verdadeiro privilégio ouvir as clarezas de Luana. Apesar de suspeito, vamos combinar, expert em acolher. Olha, a Thay A Thais, perguntou alguma isso. coisa aqui. Ela comentou que ela tem eu tenho ansiedade e você já deu uma dica, né? Que é da respiração. Apesar, tá fugindo aqui o texto. Teria outro Teria método para não isso, depender do isso, remédio? isso. Thay, assim, ó, se você está fazendo nesse momento uso de medicação, é importante que você avalie com o teu psiquiatra como que a gente vai fazer o desmame desse medicamento. Isso é importante. Paralelo a isso, a minha indicação é que você esteja tendo um acompanhamento psicológico. O psicólogo que estiver te assistindo, ele vai entender qual que é o que starta o teu processo de ansiedade e ele vai te entregar exercícios e atividades que vão te ajudar a descontinuar o uso do medicamento. E aí uma dica também, tá, interessante é, psicólogo não é assim, olhei no catálogo lá, peguei um caderninho, vi o nome, fui e pronto, é isso. Para você vivenciar uma experiência positiva, você tem que encontrar o seu psicólogo. Você tem que encontrar o processo que mais cabe para você. Um exemplo, se você. E aí, gente, é um comentário extremamente pessoal aqui, sem fazer. Sem ser a favor ou contra qualquer uma das teorias que eu vou falar aqui, tá? É uma resposta bem pessoal. Se você sofre de ansiedade e está fazendo um acompanhamento psicológico, que a linha de atuação é a psicanálise, você vai atuar na busca pelo que aconteceu lá no passado. Isso pode demorar um pouco para ter o efeito. Então, por exemplo, para ansiedade, para depressão, eu gosto muito de indicar as linhas de abordagem mais práticas. Terapia cognitiva comportamental, que te dá exercícios, o que você tem que fazer, como você tem que fazer. A psicologia positiva, que vai ver quais são as tuas forças e como você pode usar para passar por essa experiência de forma mais simples. Deixa eu ver o que mais que dá para usar. A psicologia humanista, que também trata, né? Fala do aqui e agora, que as pessoas podem ser melhores, podem ser a sua melhor versão. Então, encontrar o profissional e a abordagem que vai ser boa para você é um processo de busca. Então, não descaracterize ou descredibilize a psicologia ou o profissional psicólogo se você foi em um e não gostou. Isso pode estar relacionado à empatia, não a essa Sim, pessoa ser um bom ou um mau profissional, né? Então, tem uma busca aí que você precisa fazer até encontrar o seu caminho. Eu tenho a minha, não largo por nada nesse mundo. Para onde ela for, eu vou atrás. a Rosane comentou aqui, é verdade, uma pessoa da minha família demorou muito para encontrar o profissional certo. Exatamente. E a linha que vai te ajudar a fazer a melhora. Normalmente as linhas mais práticas de ação que te diz o que. Olha, quem sofre de ansiedade normalmente vai no médico 1 milhão de vezes, faz 1 milhão de exames buscando uma doença, porque ela sente no corpo. E aí imagina a aflição da pessoa estar sentindo tudo isso e no médico, o médico olhar para ela e falar: "Olha, você tá ótima, tá super bem, vai para casa que você não tem nada". Existe também uma aflição e uma busca pelo nome do que eu tenho, né? Que doença eu tenho? O que está acontecendo comigo? Então, assim, se você tem um desses sintomas que eu falei, se você já buscou médicos para entender se você estava com problema no coração, se você estava com problema no pulmão e estava tudo ok,
pensa se não é hora de você buscar aí um psicólogo para ele te orientar, te encaminhar para um psiquiatra ou fazer o inverso, para que você possa viver plenamente, né? Isso. A Fátima aqui, né? Fátima Maria Alva comentou: é de suma importância ter empatia e que utilize a melhor linha de acompanhamento. Boa, Lan. Exatamente. É. E aí, sem dizer que existem bons ou maus profissionais ou melhores linhas de abordagem. Isso tudo depende do indivíduo que está indo buscar esse apoio. Precisa Tá? ter uma boa relação, né? Entre o psicólogo e o cliente ali. É, a gente chama de rapó, que é a primeira Sim, etapa aí, né? A gente precisa estabelecer essa relação de confiança, essa relação de empatia, mas também uma relação isolada, né? Que eu não confundo o meu conteúdo com o conteúdo do sim. paciente, mas é realmente importante. Eu até brinco, ó, foi a primeira vez, não foi com a cara, não gostou do jeito que fala, tem alguma coisa que te incomodou, procura outra pessoa. E isso, de novo, o teu primeiro encontro, a tua primeira experiência não determina a eficácia de um processo psicológico, a qualidade de um profissional, a melhor abordagem. Continua procurando. É Sim, isso aí, Lu, precisa ter confiança. isso. O Leandro comentou aqui: o que se deve analisar para escolher um psicólogo? Imagino que às vezes as pessoas possam achar que um é bonzinho, que o bonzinho Bonzinho. é o ideal, né? Olha, Lê, você deve Tá te analisar. comprometendo, né? Tá te comprometendo. É assim, ó, de novo, tudo. O que faz. Eu vou começar a responder de trás para frente. O que faz uma pessoa que está passando por um processo, né, terapêutico desistir da terapia? É o exato momento em que o psicólogo confronta o problema. E aí, quando eu sei que agora eu conheço e eu preciso mudar, e isso vai me causar sofrimento ou dor, eu não volto. Então, assim, ó, pode ser um ledo engano imaginar que os psicólogos são bonzinhos, porque em algum momento do processo você vai ser confrontado para mudança. E aí o confronto ele vem ou direto, dependendo da abordagem, ou através dos teus insights. Em algum momento você vai falar, Eureka, é isso. Eu faço uma analogia com alguns, né, com alguns pacientes. Eu digo assim, ó, tá tudo confuso? Tá, vamos abrir todas as gavetas que estão bagunçadas e a gente vai jogar tudo no chão. Tudo junto. Plá! E a bagunça vai ser maior. Então, para que eu possa organizar, primeiro eu dou uma bagunçada nas gavetas. E é a hora de organizar que às vezes eu fujo do processo, porque vai me causar dor, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu até sei que são ruins, mas eu tenho ganhos através dela, né? Ah, eu sofro de ansiedade, isso é super ruim. E eu quero melhorar. Só que toda vez que eu tô ansioso, aquela pessoa que eu quero que esteja perto de mim, ela tá do meu lado. Olha que louco. Apesar de você querer ficar saudável, você tem um ganho por trás disso. Em algum momento você pode perceber. E aí você vai tomar a decisão. Porque a partir do momento que você abrir mão desse ganho, você não vai ter talvez aquela pessoa perto de você. Então Lê, não tem bom e não tem mal, vai sempre chegar o momento do confronto, né? Eu acho que o estabelecer o rapport, o ter empatia, o ter confiança no profissional que está com você é o que estabelece, é o que te ajuda a tomar a decisão, né, de fazer uma escolha correta. Certo. A Rosane comentou aqui ainda, né, sobre aquela questão anterior, que ela teve vários sintomas fortes, depois descobriu a borderline. E ansiedade, Borderline, o que é, isso, borderline, olha aí. O que causou isolamento social e outras consequências, causando a depressão. Uma coisa levou a outra. Rô, O assim, Lu comentou. Sim, pode comentar. só dá uma ajudadinha na Rô aqui.
Tá. Bom saber que você tem nomes para essas coisas, né? E espero de verdade, genuinamente, que você esteja passando aí por um processo de acompanhamento. Mas lembra desse nosso bate-papo de hoje? Você teve o pulo do gato aí, ó. Borderline, ansiedade, isolamento social e depressão. Isso são processos programados, né? Se eu penso uma coisa, isso me gera uma sensação ruim, essa sensação ruim vai te gerar uma outra coisa ruim, que vai te gerar uma outra coisa ruim. Isso se torna um ciclo. Então, quando você busca apoio psicológico, por exemplo, nas linhas de cognitivo comportamental, que a gente conhece por TCC, ali você tem uma boa oportunidade de identificar aonde você pode quebrar esse ciclo, né? Para que você, quando sinta a coisa ruim, ao invés de pensar naquilo que vai piorar e depois pensar no pior, você possa tomar um caminho diferente. Eu vi que você perguntou lá como se livrar dos medicamentos, né? Então, não sei qual é o acompanhamento que você está fazendo. Se não é TCC, eu te convido a experimentar com alguém ou a perguntar do profissional que está te acompanhando se é essa abordagem que você está seguindo, porque pode realmente te ajudar, tá bom? Certo. O Lu comentou aqui, se a terapia não te provoca, não te estimula ou não desperta nada de diferente em você, foge. Foge, Exatamente, tá mana. errado. Foge mesmo. Não se engana, não se sabota. A Thay Seguro comentou aqui, como falei, fiquei um bom tempo sem sentir ansiedade, mas agora com essa pandemia voltou tudo e até mais forte. É uma sensação muito ruim. Legal. Tá, e uma forma de pensar diferente sobre isso é: não voltou. Nesse momento, até as pessoas que não sofriam de ansiedade estão passando por episódios. E uma característica que eu tenho notado, e aí não é nem um estudo científico, tá? Eu tô pegando as informações dos meus pacientes, que dobraram, assim. O número de pessoas que eu tinha no atendimento físico agora é um número muito maior no atendimento online, porque as pessoas estão precisando de apoio nesse sentido, né? Uma das coisas que eu tenho visto que é muito comum é que a gente trocou a nossa rotina de sono. E o sono da noite, ele é o sono reparador. Fisiologicamente, tem lá todo um processo de descanso, de neurotransmissor A, B, C, D, de hormônio X, Y, Z, que o nosso corpo vai produzir naquele processo, com a luz apagada, sem o sol. E a gente está trocando o dia pela noite. Quando isso acontece, os meus níveis de neurotransmissores e hormônios reguladores do meu processo de humor, eles sofrem uma mudança. Então eu estou mais propenso a passar por esses episódios de ansiedade. E aí o que eu faço? Eu ligo a TV e vou ver e ouvir a todo minuto todas as desgraças do universo. Então, eu já tenho um fator fisiológico que não está me ajudando e eu ainda alimento os meus pensamentos com coisas que vão me deixar mais fora da casinha. Então, de novo, isso é inconsciente, isso é programado. Atuem de forma consciente, né? Dicas para de ler ou de acreditar em tudo que você recebe. Escolhe uma única fonte de informação sobre o que está acontecendo agora, porque senão você vai ficar recebendo um monte de coisa o tempo todo e não, na maioria das vezes não são boas notícias. Tenta regular o teu sono, isso é importante. Não dá para dormir o dia todo e ficar a noite toda acordada. Isso vai te trazer algum prejuízo. Então, fica ligada aí e aceita como algo que é um normal nesse momento, para que você não regrida aí na melhora que você já teve desse processo, tá bom? A Osane comentou aqui, obrigada, Luana, vou anotar aqui o TCC é para alguém da minha família, mas afeta a todos nós. Então tá aí. Exatamente. Pra gente ir finalizando aqui, eu queria saber quais são os benefícios, né, que a gente tem em controlar a ansiedade. Olha, os benefícios é viver de forma mais plena, né? Viver de forma mais agradável e viver no presente. Porque, de novo, falando desse meu conceito não científico,
mas que faz muito sentido. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Então, talvez eu dê aí algumas dicas do que a gente pode fazer nesse momento para tentar controlar um pouco esse nosso processo de ansiedade. E aí, entendendo que a gente está falando de episódios esporádicos, né? Se isso se torna rotina e te impede de viver ou te impede de manter a tua programação normal do dia a dia, daí você precisa buscar um apoio profissional. Só o que eu estou trazendo aqui não vai ser o suficiente. Mas, por exemplo, algumas dicas bem legais. Separa um momento do teu dia para trabalhar com preocupação, sabe? Fala assim, ó, no final do dia eu tô mais disposto, é o momento que eu tenho mais energia, então tudo que é problema, tudo que me causa aflição, eu vou deixar para olhar naquele momento. Isso é diferente de você estar numa rotina e parar e pensar sobre uma coisa. E Ficar aí baixa o teu pensando, nível né? de energia. Então, assim, isso é atuar na consciência, não na programação. E sobre isso você tem total e completo controle. Então, define, ó, 20 minutos à noite antes de dormir, eu vou pensar sobre todas as desgraças dessa vida, depois eu vou fazer uma oração e vou dormir. Ponto. Ou vou fazer isso pela manhã, ou vou fazer isso pelo almoço. Escolhe um tempinho para fazer isso. Não precisa ser uma hora, tá? 15, 20 minutos tá bom. Deixa o resto do sofrimento para outro dia, porque tem outro dia. Não precisa sofrer tudo de uma vez. Uma outra coisa legal é tentar descobrir o que te dá prazer, né? Escolher uma atividade ou alguma coisa que possa trazer para você a sensação de bem-estar, porque quando você tem a sensação de bem-estar, você regula aqueles níveis que eu te falei, de neuro e de hormônios. Então, eu vejo que quando eu estou cozinhando eu fico bem, então vai cozinhar. E quando eu estou ouvindo música, meu caso, por exemplo, é música. Eu passo grande parte do meu dia ouvindo música porque é algo que me traz para a centralidade. Então, tenta escolher uma atividade que você sinta prazer. Isso é importante. Uma outra dica, que é uma dica assim para toda a vida e que é desafiadora, é faça exercícios. Essa daí Os exercícios são fontes de liberação de neurotransmissores e hormônios que regulam o nosso humor, né? Esse E processo essa aí área de... da educação física aumentou muito, né? Você vê aí, você pode fazer em casa, gente. Tem lives aí direto, Exatamente. gratuitas. Só é aproveitar aí, ver o horário direitinho, acompanhar e fazer os exercícios. E aí a gente não está falando de academia, não, a gente está falando de qualquer coisa. É, Por exemplo, sim, escolhe o que é bom para você, pular corda, fazer abdominal, caminhar, né? meditar, caminhar, sei lá, dançar também é uma atividade física, então Isso. escolhe alguma coisa que faz sentido aí para você. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer assim. O exercício da respiração é extraordinário. Para quem ficou aí até o finalzinho da live, eu tenho a formação em hipnose, né? Eu sou master em hipnose. Mas não é a hipnose que vocês estão pensando aí, não, tá? Do comer a cebola achando que é maçã. É uma coisa Ah, mais. É a meu Deus. hipnose usada no processo terapêutico. É a hipnose usada como ferramenta e recurso para a saúde, né? Então, existem alguns exercícios do processo de hipnose que podem ser feitos. Uma dica é dar uma procurada aí no YouTube, coloca ali, sei lá, auto-hipnose para dormir, auto-hipnose para Hum, tranquilizar e tal, porque são comandos obviamente só funciona se você permitir, e aí uma outra hora a gente pode vir falar só sobre isso aqui, que é bem legal. Mas a hipnose também traz alguns exercícios práticos que você pode fazer além da respiração para dar essa chacoalhada aí no cérebro e voltar ao normal. O que legal esse mais? tema aí, eu gostei, achei interessante. Vão falar sobre hipnose, é bem Vamos legal. falar. E por último, não menos importante, gente, vive o hoje. Por que você está preocupado com o que vai acontecer amanhã?
tudo bem, eu preciso saber o que eu vou comer, eu preciso saber se eu tenho trabalho. Tá bom, mas isso vai acontecer daqui a 1 hora, daqui 2, daqui 3. Por que sofrer nesse exato momento? Lembra, grande parte das coisas que causam ansiedade é a nossa fantasia sobre o que pode ou não acontecer, né? Não é a realidade. Então deixa de fantasiar. Se você tem dúvida, pergunta. Se você quer saber se você vai perder o emprego, pergunta para quem tem essa resposta, né? Se você quer saber se você está Sim. doente, faz o exame. Então tenta trazer mais para a racionalidade, mais para aquilo que está na tua mão, ao teu alcance, tá bom? Certo. O economista Erivaldo Lopes comentou aqui: eu vivi uma ansiedade muito intensa e fizeram doer o corpo, né, e a cabeça no dia 24 do 4, quando houve a demissão de Moro. Mas no dia seguinte já estava controlado. Exato. Qualquer episódio que for significativo para mim pode disparar esse processo. Ele disse que a Então, preocupação dele era com um coletivo chamado Brasil. A Rosane exatamente. comentou aqui, né, que yoga e alongamento são muito bons. Então, a gente tá Todo aí, mundo fala agora estamos... de mindfulness, né? De mindfulness, Sim, que é uma meditação do aqui e agora. sim, Quem já vivenciou essa prática, sabe que nada mais é do que comandos para você sentir o que está acontecendo naquele momento. Exercícios relacionados a isso também te ajudam a controlar o processo de ansiedade. certo. Muito Então, a gente bom. está finalizando a nossa live. Foi tão bom, passou tão rápido, né? Mas foi bacana que as pessoas contribuíram aí, fizeram suas perguntas, colocaram seus comentários. Eu agradeço novamente a Luana pela disponibilidade. É uma enorme satisfação sempre poder falar com ela, né? Assim, é uma pessoa sensacional, tá aqui no coração. Oh, meu Deus. Então, eu agradeço a você, né, por estar aqui Eu agradeço o compartilhando aí o seu convite. conhecimento. Fique à Agradeço o vontade para fazer isso. convite. Agradeço de verdade o convite. Agradeço por você ter lembrado de mim, para que a gente batesse esse papo. Foi difícil a gente organizar nossas agendas, mas deu Sim, certo. Fico muito feliz pelas pessoas que entraram. Eu sei que a gente está disputando esse horário, uma audiência com um monte de outras coisas que está acontecendo, mas a verdade. live fica salva aí durante 24 horas. De verdade, eu acho que tem uma mensagem positiva. Compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que pode fazer a diferença, que vai ouvir, né, e que vai tocar de alguma forma, porque o propósito desse encontro, ele é muito mais do que gerar conteúdo, do que ficar aparecendo aí para todo Sim, mundo no ao vivo, né? O propósito desse nosso encontro, sem dúvida, é inspirar as pessoas a se cuidarem, a viverem mais plenamente, de forma mais feliz. Eu me coloco aí à disposição, se alguém quiser bater um papo, vocês entraram pelo meu Instagram, né, que é o @luana com isso. 2NC. Tem o Instagram da empresa, que é o @cdperma com H no final. Vou até escrever aqui para vocês, para quem quiser já dar uma olhada lá. Deixa eu ver se eu estou escrevendo certo. Aí, bonitinho. E aí eu realmente me coloco à disposição para quem quiser bater um papo, quem tiver alguma dúvida, quem estiver precisando de apoio, porque isso faz parte da minha missão, sabe? Escolha aquilo, escolha um propósito, escolha alguma coisa que te dê bem-estar e prazer, e isso é o que me dá bem-estar e prazer. Então, se eu puder ajudá-los, eu fico aí à disposição. Tá bom? Certo. Obrigado, Luana. Tenha uma boa noite aí. Você E para todo também, mundo também que está obrigada. na live, né? Algumas pessoas comentando aqui. A Rosane, muito obrigada. A Ana dando parabéns. JL Refrigeração, top show. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. A live vai ficar disponível na conta da Luana, né? No perfil da Luana. Então, compartilhe aí para um amigo que precisa. Compartilhe ou assiste de novo se gostou da live. Eu vou tentar baixar para te mandar, Léo, Sim, eu tá? consigo, eu já tenho as técnicas aqui. Ah, então pronto. Ó, faltam 27 segundinhos, tá terminando aí. Beleza. Um beijo, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau.